Paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Dormiu bem? Amanheceu bem? Tá descansado mesmo? Ou ainda tá com sono? Acordou quebrado ou acordou renovado? Espero que esteja bem, na presença do Senhor Jesus. A gente vai dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus. Hoje é o capítulo 19. Então, antes da gente iniciar a nossa leitura, já ora ao Senhor para abençoar a sua vida, para que você tenha um dia abençoado, um dia na presença do Senhor, um dia tranquilo. Abençoe a sua saúde, o seu trabalho. Se ainda é estudante, que abençoe os seus estudos também, que vá abrindo portas, de acordo com a vontade do Senhor, e fechando aquelas que não são do agrado do Senhor também. Que o Senhor abençoe a sua família e todos, que são importantes para você, que está aí ao seu redor, que seja um dia maravilhoso, um dia de paz em nome de Jesus. E para a gente iniciar o nosso dia bem, nada melhor do que lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor. Então, pega a sua Bíblia, os seus objetos de anotação, seja caneta, lápis, marcador de texto, se você preferir, esteja aí preparado, dê um pause aí se você não tiver lembrado de trazer essas coisas, pega essas coisinhas e vamos aqui ler, estudar um pouquinho Mateus capítulo 19. Então vamos lá. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque naquela época, qualquer motivo mesmo, eles divorciavam da mulher. Se a mulher fizesse um prato ruim, se a mulher não limpasse a casa direito, qualquer coisinha, eles já se separavam da mulher. Aí eles fizeram essa pergunta. Aí no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então ele está dizendo aqui que Moisés ele permitia, na lei antiga, que eles repudiassem as mulheres, se divorciassem. Só que aí a dureza do coração do homem, eles levaram isso, abrangeram muito nessa questão de repudiar. Não é qualquer motivo eles estavam repudiando, estavam se divorciando. E o Senhor disse que podia até acontecer isso, que não era da vontade do Senhor, Mas devido à dureza do coração do homem, ele até permitia isso, mas com a condição de que somente se fosse por causa de fornicação, que tem a ver com relações ilícitas, Então, só nesse caso é que é permitido se separar, Se for outro caso, é porque a mulher tá gorda, Ou então porque o homem ficou barrigudo, ou então porque o homem tá chato agora, ou a mulher tá chata, enfim, Tem que levar a sua cruz. A gente tem aí o período, de conhecer, de casar, conhecer bem, entender as qualidades, porque geralmente quando a pessoa tá apaixonada, só vê as qualidades. Mas a pessoa tem que ver as qualidades e os defeitos e ver, será que eu vou conseguir tolerar esses defeitos da minha vida toda? Porque o casamento é a vida toda, Então, tem que avaliar bem, orar bastante, jejuar bastante antes de você casar. É uma coisa seríssima, Então, continuando aqui, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos:
se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque existem algumas pessoas que têm digamos assim, não é bem um dom, né? Mas tem assim uma vocação para o celibato, né? Pessoas que não querem casar, tipo o padre, né? Não é errado a pessoa não querer casar, né? Tipo o padre. Porque querem se dedicar mais à obra do Senhor, né? Algum motivo. Porque tem pessoas que dizem assim, eu conheço, né, uma pessoa lá que diz que não quer casar, mas eu sei que é porque se traumatizou, porque já viu algumas coisas, né, e ficou inseguro, né? Por esses motivos não é normal, né? Não é bom. Mas a pessoa tem um objetivo, um propósito, não quero casar porque eu quero me dedicar mais à obra do Senhor, né? Por algum motivo nobre, né? Ok. Né? Mas tem pessoas, a maioria de nós não temos essa vocação, né? A gente tem aquela vontade de casar, de ter nossos filhos, né? Nosso marido, no caso do homem, a sua esposa, né? De construir família. E na palavra do Senhor também diz, a gente vai ler depois, que se for para andar se esquentando por aí, é melhor casar logo, né? Por isso que os crentes, né, são os primeiros a se casar, né? Que não pode esquentar muito, tem que estar casado. Então, a maioria dos crentes, né, assim que começa a namorar, quer casar logo. Então, ele disse isso, né? Que nem todos podem receber esta palavra, ou esta vocação, né? O celibato. Então, continuando aqui, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Eunucos é aqueles homens que não têm relação, né? Que praticam celibato. Antigamente, por exemplo, nos reis, né, tinha o harém. O harém é onde tinha várias mulheres, né? Aí os reis, tinha a rainha, mas aí tinha as outras mulheres que também tinha relação, né? Porque antigamente, nessas culturas também orientais, antigamente não de hoje, né, que os homens casam com várias mulheres, né? A quantidade de mulheres quer dizer também, envolve também questão de status, questão financeira. Então, quantas mulheres eles tiverem, denota o poder financeiro que ele tem. Né? E quando o homem só tem uma mulher nessas culturas, né? Porque ele não tem condições de ter outras mulheres, né? Então, até para eles é até honroso ter várias mulheres naquela cultura, né? Nessa cultura aí oriental. E aí os reis, né, como eles eram poderosos, né, tinham muitas riquezas, muito poder, eles tinham também um harém só para eles, né? Só mulheres, cheio de mulheres só para eles. E aí as pessoas, os homens que cuidavam dessas mulheres, eles eram castrados, eles eram eunucos, né, já para não correr o risco de acontecer, né, algum tipo de fornicação, por exemplo, relação sexual ilícita ou uma violência, né, de querer agarrar uma das mulheres do rei. Então existiam esses eunucos. E ele está dizendo aqui que existiam eunucos desde o ventre da mãe, eunucos que eram castrados pelos homens, né, nesse caso, e eunucos que mesmo escolhiam, né, não fazer isso, que era o caso do celibato. Então, versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis, ou proibais, ou atrapalhais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, o Senhor aqui não está querendo dizer que a gente não pode ter riquezas, né? Não é isso. Nós não podemos ser dominados pela riqueza, né? Que era o caso desse rapaz aqui. Ele cumpria todos os mandamentos da lei, mas o seu coração não estava em Deus. O seu coração estava nas riquezas. Então era isso que o Senhor estava querendo testar no coração dele, né? Onde era que estava o coração dele? Se era realmente no reino de Deus que ele queria ir, ou era nas riquezas. E aí o Senhor sabia do coração dele. E aí ele cutucou justamente naquilo em que ele mais almejava, que ele mais amava, que era o dinheiro. Então, não é só a questão do dinheiro, né? Se fosse outra coisa, por exemplo, ele poderia amar mais uma pessoa, ou amar mais a mãe, o pai, né? Ou, sei lá, alguma outra coisa. Sua honra, seu título, se ele tivesse, né? Então, o Senhor, se ele amasse outra coisa, o Senhor teria escolhido essa outra coisa, né? Para colocar em questão, para ver se ele ia escolher aquilo ou o reino de Deus, né? Então, a gente vê aqui que ele era um jovem que ele cumpria aquelas coisas, aqueles mandamentos, mas ele fazia isso de uma forma religiosa, né? Não de coração, não de forma plena, né? Não de forma sincera, não de alma, né? E espírito, mas ele fazia ali somente por fazer, uma coisa realmente ali só para cumprir a lei, né, em si. Não existia um propósito naquilo, que é justamente para o reino dos céus, né? Então o Senhor colocou isso em questão, né? Colocou aquilo que ele mais amava para saber se ele teria coragem de abandonar aquilo e seguir a ele, né? Então, continuando aqui, né? Então ele falou no versículo 26, né, que aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, porque a salvação não é pelas obras, né? Ele disse aqui que ele fazia tudo isso, né? Mas a salvação é pela graça, né? Pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, né? Pela fé em Deus, fé, né, que Jesus veio, né, morreu, ressuscitou, né, e nos salvou e perdoa os nossos pecados, e perdoa, né? Então é pela graça. Se a gente for confiar de ser salvo pelo aquilo que a gente faz, pelas nossas obras, a gente não seria salvo, né? Porque nós somos muito falhos. Mas graças à graça de Deus, né? O perdão de Deus, nós podemos, através de seu sangue, de seu sacrifício, sermos salvos. E continuando aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui nesse versículo, eu entendo que ele está falando de Israel e a igreja, né? Que muitos primeiros, né, o povo de Israel, que foram os primeiros a receber a Jesus, muitos deles não creram, né? Mas vão crer depois, crerão depois, né? E os que foram derradeiros, né, que é os gentios, outras nações, que foi através de Paulo, basicamente, né, que eles conheceram a Jesus, né, os derradeiros depois, né, que eles serão os primeiros, né, no arrebatamento, que serão salvos.
Então, muitos gentios, muitas pessoas que não são da nação de Israel, estão crendo em Jesus primeiro do que muitos judeus, né? Então, eu vejo aqui nesse sentido, né? Se por acaso alguém tem outra interpretação, pode deixar aí nos comentários, ou então tiver alguma queixa ou alguma dúvida, pode também comentar, né? Fica à vontade. Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, tenha aberto mais o seu entendimento, que tenha fortalecido mais, né, a sua fé, que tenha lhe dado mais vontade de estudar, de entender, de compreender mais a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.